Eu quero começar nesta manhã falando de um assunto que, para nós, graças a Deus, eu nunca vi nenhuma resistência sobre dízimos. Eu não vi ninguém insatisfeito por uma razão ou outra de dar o dízimo ao Senhor, mas pelo contrário, se nós não temos um percentual hoje tão alto, acredito que nós, da liderança, precisamos estar sempre dando detalhes dessa arma que a igreja possui desde o nascimento do homem, que é o dízimo e as ofertas. Você nem imagina o que uma igreja pode fazer com valores. Então, o que eu vejo são notícias de fora, notícias de pessoas, às vezes até testemunhos que você vai encontrar na internet, pessoas que se opõem a esse tipo de mensagem. Mas eu quero, como pastor, debaixo da graça do Espírito Santo, da igreja, eu quero lhe falar sobre esse assunto, de uma forma assim, muito clara, para você entender. Por isso o meu tema é esse. Diga comigo o que é o dízimo. Diga comigo como. Diga comigo quando. E por que devolver. Muito bem. Eu quero usar um texto que o rei Davi recitou, esse verso 1 aqui do Salmo 24. Eu achei muito interessante porque eu estava pensando, o rei Davi, ele escreve aí: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Davi era um rei que não havia vaidade, que não havia ganância pelaquilo que ele era e pelaquilo que ele exercia. Era o rei de Israel. Mas mesmo como rei, já praticamente no fim do seu reinado, ele coloca aqui o Salmo 24 e esse verso 1, e diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O que ele quer dizer com isso? Acredito que ele está sendo muito claro e falando assim, não sobra nada para nós. Já existe um rei, ele está no trono, ele é o Senhor, e nós fomos feitos por ele, devemos tudo a ele. A nossa vida se resume nessa palavra gratidão, e como nós cantamos a ele, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo a ele. Então ele está dizendo, como rei, agora imagine eu e você que nascemos de novo, que recebemos o dom de vida eterna, que recebemos tantas bênçãos. Imagina só o que você era, dá uma olhadinha só no que você era antes de Jesus, bem rapidamente assim, e agora o que ele já fez na sua vida. Queridos, se nós formos muito honestos conosco mesmo, nós não temos palavra para definir o que Deus tem feito na nossa vida. Livramento e tantas coisas maravilhosas. Cada um de nós temos testemunhos para impactar qualquer pessoa que não conhece a Deus. E por isso, eu quero começar minha introdução aqui, lhe falando de algumas resistências que aí para fora, as pessoas sempre se levantam com um tipo de resistências, muitas vezes sem fundamento. Então, para iniciar a nossa mensagem, nós temos que entender que antes da lei, o dízimo era devolvido, antes da lei. Abraão, Jacó, e depois continuou a vigência com Moisés e até os nossos dias. Se você quiser pegar o Novo Testamento também, nós vamos encontrar que na primeira vez que o dízimo foi citado,
foi por Jesus em Mateus capítulo 23, verso 23, de uma forma assim, não muito clara, mas de uma forma que dá para entender muito bem sobre o que Jesus estava fazendo. Quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais da hortelã, do entro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, ele não invalidou nada aqui. Ele simplesmente diz assim: continua dando dízimo, continua sendo misericordioso, continua tendo a fé que vence o mundo, continua fazendo justiça. Então ele só está reafirmando que uma coisa não vai justificar a outra. Porque eu sou dizimista, então eu vou fazer o que eu quero, porque eu sou um grande mantenedor da obra de Deus. Não combina. Porque eu sou um homem muito santo, sou um homem separado por Deus, e não convém eu dar o dízimo, porque a minha vida já é uma carta aberta diante de Deus. Também não combina, né? Nós temos que ver que os princípios, mandamentos e promessas, não só promessas, mas tudo isso é coisas que nós somos devedores de Deus e nós temos que cumprir, porque às vezes nós olhamos para as promessas de Deus e nós tomamos posse, se a gente for olhar, por exemplo, o Salmo 23, algumas pessoas aí para fora, eles acham que não devemos abraçar a ideia do dízimo do Velho Testamento, mas eles acham que deve abraçar a ideia do Salmo 23. Não, esse aí serve, é do Velho Testamento, mas serve, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para dar não, para receber sim, tem que funcionar. Funciona. Então nós temos que ser muito sensatos, muito sábios, e ver o que Deus fala. Então, o dízimo, até antes da lei, antes de dar o segmento da vigência da lei através de Moisés, era recolhido o dízimo, Nós vamos ver aqui na frente para quem. O dízimo foi instituído antes da lei e até os nossos dias. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, ou seja, na dispensação da promessa ou dos patriarcas, nós vemos aqui uma história de um homem que era um tipo de Cristo chamado Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão, muito antes da lei. E em seguida também se repetiu com Jacó, dando o dízimo, muito antes da lei. E a sequência veio então com a lei, com uma ênfase muito clara, através de Moisés. Então, eu escrevi aqui: depois de 600 anos antes da lei ser dada, portanto, o argumento de algumas pessoas de que o dízimo pertence à lei é totalmente descabível, ou seja, não tem cabimento, nós pensarmos assim, porque Hebreus capítulo 7, versículos 5 e 9, há uma confirmação deste fato, e não há uma só referência que o mesmo tenha sido abolido. No Novo Testamento não há referência. O livro de Hebreus é claro nisso, amém? Então, está totalmente descartada qualquer possibilidade de que dízimo é de lei, que não é. O dízimo foi cobrado por Deus. Não foi história de homem que foi inventada ao longo da história do povo de Deus. Não foi no meio do caminho, mas foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Ele estabeleceu com o primeiro homem na terra. Você sabia disso? Aquela separação que ele fez
dentro de um pomar lindo e maravilhoso, que daquilo ele não precisava. Mas a separação que ele fez de uma árvore só foi porque Deus precisava daquilo. Deus não precisava daquilo. O que ele precisava muito, e hoje Deus precisa, é da minha e da sua fidelidade, da minha e da sua obediência. Ele precisa disso. E tem que ter uma forma de provar isso para ele. Tem que haver uma forma. E a forma então que ele fez com Adão foi essa: Adão, não toca aqui, Adão. Não toca aqui. Adão poderia tocar. Não é porque ali havia uma fruta do conhecimento do bem e do mal, ele poderia administrar isso. Mas aquilo era uma questão de obediência, de fidelidade, de lealdade, de tantas coisas que muitas vezes nós descrevemos e ouvimos através de música e colocamos diante de Deus, dizendo: Deus, eu sou teu, tu é meu, e a gente então troca as figurinhas com Deus. É muito lindo isso deve ser recitado. Porém, a prática disso é aquilo que Deus espera de nós. É a prática. E o que aconteceu? Adão não soube administrar. Ele não precisava de um filho como sacrifício para morrer como um cordeiro. Mas ele pediu a Abraão. Mas não precisava daquilo. Mas que ele queria com aquilo. Mais uma vez, ele queria ver a minha e a sua obediência sobre a fidelidade, sobre a obediência. Ele queria ver isso. Ele queria sentir isso. Eu vou lhe falar uma coisa, queridos. Acredito que a luta de Deus para conosco, no que diz respeito ao projeto que Ele tem para nossas vidas, é sobre fidelidade e obediência. Nós temos dificuldade de ser obediente naquelas coisas que às vezes toca profundamente o ego, toca profundamente o bolso, toca profundamente muitas vezes a família. Nós não queremos abrir mão dessas coisas, mesmo recitando, cantando, falando que somos fiéis, que Ele é fiel também, mas nós temos dificuldade. Se isso aconteceu no começo, quando Adão tinha aquele espírito favorável a ele, e que a morte não tocava nele, ele teve a dificuldade de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus, quanto mais nos nossos dias. Abraão foi diferente. Um membro da sua família foi entregue a pedido de Deus. E quando Abraão sabe, ele leva, até sem consentimento de toda a família, mas em obediência a Deus, leva o seu escudeiro e chega então no lugar aonde Deus o marcou. Ele deixa o seu filho, ele imita tudo como um cordeiro é feito num sacrifício, e desafia e coloca: está aí, Deus. E Deus fala: agora termina. Porque é muito fácil a gente colocar, mas terminar era matar o cordeiro. E somente quando ele levanta aquele, talvez um cutelo, não sei, aí Deus dá o sinal para parar. É essa fidelidade,
É essa coragem que Ele espera dos seus filhos. Se Deus tem um anseio, eu acredito que esse é um dos anseios. Nós precisamos ter coragem. Se tivéssemos essa coragem, nós íamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Estou lhe falando. Muito mais igrejas, muito mais coisas grandes nós íamos ver e fazer. Nós íamos cair naquela palavra que ele disse, que nós faremos obras maiores. Mas muitas vezes precisamos nos desprender de coisas que chegam na nossa vida como freio, como, sabe, coisas que embaçam para a gente não caminhar como devemos caminhar. Agora, essa diferença desses dois. Em efeito, quando Abraão deu o filho, ele estava, no final das contas, em efeito, ele estava dizendo assim: Senhor, conte comigo, eu sou fiel a ti. Adão não pôde falar isso. Em efeito, Adão diria: Senhor, não conte comigo, eu não sei ser fiel ao Senhor. Então nós temos que escolher qual é a frase que nós queremos usar de verdade no reino de Deus. Tem essas duas frases para mim e para você escolher. O dízimo nunca foi abolido no Novo Testamento, como nós já lemos. Ele sempre foi dado no Novo Testamento. O dízimo foi confirmado pelo Senhor Jesus Cristo, como eu já falei, no seu ministério em Mateus 23, versículo 23. E em 1 Coríntios 16, 2, o princípio das ofertas, ela faz uma analogia, é o mesmo princípio do dízimo. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 4, diz que o princípio é o mesmo, é conforme a sua prosperidade. Em 1 Timóteo 5,18 temos aqui que diz que o salário do pastor é pago com as entradas de dízimos e ofertas. O dízimo é um princípio e não apenas um mandamento. Muitas vezes nós colocamos ele como mandamento. Qual é a diferença aí? Princípio é o que se estabelece desde o começo. É algo que Deus colocou como o primeiro. Aquele que nega o dízimo está colocando Deus de fora da equação, como fez aquele homem rico, que depois de ouvir aquela parábola, depois de ouvir Jesus, ele simplesmente virou as costas. E Deus o chamou, Jesus o chamou de louco. Louco. Por ele não dar valor ao princípio, aquelas primeiras coisas, aquilo que deve vir na frente, aquilo que deve ser prioridade. O dízimo é um símbolo de dedicação e compromisso da vida de uma pessoa salva também. Queridos, se fosse só isso aqui, só esse texto, que é um símbolo de dedicação, de compromisso de uma pessoa que tem a vida salva, já seria o suficiente para mim e para você entender que entregar o dízimo é uma das melhores coisas que o cristão deve fazer, se ele quer agradar a Deus, se ele quer ser grato a Deus,
pelaquilo que Deus tem feito pela vida dele. Esse não é o único benefício, esse não é o único desafio, mas nós temos que ver, que considerar isso, que é um compromisso que nós temos pela nossa vida que foi salva em Cristo Jesus. Uma mera oferta por uma pessoa que é salva por Deus não qualifica com esse caráter de compromisso. O que quero dizer com isso? Preste bem atenção. Eu não estou criticando você, eu entendo muito bem, porque a Bíblia diz que o povo perece quando lhe falta conhecimento. Por isso, essa ousadia que eu tenho de lhe falar isso com todo amor e carinho. Mas uma pessoa que é salva e que ela traz uma mera oferta, não qualifica para o caráter de compromisso, de continuidade, de pontualidade e periodicidade, ou seja, aquela pessoa que periodicamente vem abençoando o reino de Deus. Eu nem diria abençoando, porque dízimo se devolve aquilo que pertence a Deus. Mas na questão da oferta, uma mera oferta não qualifica uma pessoa para isso. Ou uma oferta periódica, o cara dá uma vez por ano, uma oferta grande. Claro, é bem-vinda, mas eu estou falando na questão de você entender a sua gratidão para com Deus. E todos nós sabemos, queridos, eu sei, como você sabe, quando nós estamos dando do que nos sobra e quando nós estamos dando daquilo que nos faz falta. Nós sabemos disso. Nós sabemos. Ninguém é inocente de dizer assim: olha, eu vou dar alguma coisa, mas eu não sei, é bem provável que isso vai me fazer falta. Nós sabemos quando nos faz falta, nós sabemos quando não faz nem coceira no bolso, Então, vamos ver aqui, o que é o dízimo e como funciona? Quando e como devemos devolver o dízimo? Aqui, o que a Bíblia nos diz sobre o dízimo? O livro de Levítico é muito mais detalhado. E diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos da árvore, são do Senhor, santas são ao Senhor. Vamos nos deter aqui um pouquinho. Primeiro, veja só, o que é o dízimo? Tanto dos cereais como do campo, dos frutos, das árvores. Naquela época não tinha uma moeda, então era uma troca. Principalmente antes da lei, muitos países não tinham moeda, era a lei da troca depois que ela veio surgindo. Mas aqui fala, são do Senhor. Em primeiro lugar, o escritor aqui diz assim, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ou seja, primeiro, pertence a Ele. O que quer dizer santa na palavra de Deus? Quer dizer separada. Separada. Santo é aquele que é separado. Cadê os santos aqui? São aqueles que são separados. Santos. Então, aqui, as dízimas são santas ao Senhor. Ou seja, são separadas para o Senhor. No livro de Malaquias, que todos nós sabemos e já ouvimos tantas coisas, diz: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu os tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8 diz: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Em primeiro lugar, aqui o texto começa: desde os vossos dias, dos vossos pais, vos desviastes. Ou seja, é impressionante
como a Bíblia mostra essa situação como um desvio, que o povo de Deus estava desviado. Quando a gente ouve de uma pessoa que está desviado, a gente nunca olha para o dízimo e a oferta que ele não tem dado. A gente olha sempre para o pecado de prostituição, adultério, pecado de roubo, pecado, esse tipo de pecado. Fulano está disciplinado, rebelião. O que ele fez? Mas aqui é interessante o que a Bíblia diz. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Isso reforça mais essa questão que eu estou falando, essa tese. Por quê? Porque eles estavam dizendo, peraí, em que nós devemos voltar, que nós estamos desviados? Era bem provável que eles estavam fazendo coisas corretas também. Eles estavam fazendo coisas corretas, sendo santo, não se prostituindo, não fazendo isso, não fazendo aquilo, porque de uma forma específica a Bíblia continua e fala a causa aqui. Todavia vos me roubais. Primeiro ele começa assim: roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ou seja, o desviado não é somente aquele que prostituiu, não é somente aquele que bateu na esposa, a esposa bateu nele, ou então ele fez alguma coisa muito grave aos olhos e também aos estatutos das igrejas de hoje. Hoje tem pastor que tem até medo de falar sobre dízimo, mas a Bíblia é tão clara que também era uma coisa que Deus assina embaixo, aquela pessoa que é fiel no dízimo e na oferta. Ou seja, ele inclui naqueles pecados que nós achamos que são os mais grosseiros e que a pessoa não está apta para exercer ou até fazer parte do corpo de Cristo, né? A disciplina. Então, aqui, queridos, era só a questão do dízimo. E essa palavra foi muito forte. Eu já tentei ver outras palavras, né? Porque é uma palavra muito forte. Alguém falou assim uma vez para mim: não, irmão, não fala roubo, fala subtração. A igreja que subtrai, a igreja... Aí eles não vão entender mesmo e vão continuar subtraindo. Você não vê nenhum assaltante lá, e assim, olha, ele se subtraiu. Então, queridos, é mais uma realidade. O ponto de número 2, diga comigo: obediência e a fidelidade do cristão dizimista. Querido, da mesma forma que existe limites, existe obrigação. Existe limite na Bíblia em que nós estamos inseridos a estar debaixo desse limite. Tem coisas que nós não podemos fazer além. Você não pode se juntar com uma pessoa, de acordo com o Salmo 1, ir lá com aquela pessoa que não pertence ao reino de Deus e fazer uma aliança ao ponto de você fazer as mesmas coisas que aquela pessoa faz. Aquela pessoa não é aliançada com Deus. Se você fazer uma aliança com ela e praticar as mesmas coisas que ela faz, então você ultrapassou o seu limite. Nós temos um limite aonde nós devemos chegar, andar. E assim como tem limites, também tem as obrigações.
Não há nenhum limite. Alguém que diz assim, ó, você vai andar até aqui você não passa. Aí vem a pergunta, por quê? Para quê? E como? Então aí entra as obrigações. As obrigações entram com mais detalhes. Se passamos dos limites, desobedecemos e defendemos a Deus. E ofendemos a Deus. Se não cumprimos nossa obrigação, desrespeitamos a Deus. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E como nós já falamos, a questão que Deus não precisa. Mais uma vez eu enfatizo. Uma vez um rapaz falou assim, mas você fala que Deus não precisa, e por que vocês pedem o dízimos e as ofertas? É porque Ele precisa da nossa obediência. E o único caminho que Deus achou, que tem um concorrente forte, não é nem com a sua beleza, não é nem com seu status, mas o concorrente de Deus é o dinheiro. É o dinheiro. O concorrente é o dinheiro. Você pode fazer uma pesquisa de quantas pessoas você vai encontrar, infelizmente até cristão, que não abre mão de alguma coisa relacionada ao dinheiro por causa do amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. E o Senhor diz, trazei todos os dízimos. Trazei. Essa palavra está no imperativo. E ela vem com princípio. Trazei todos os dízimos. Se nós negamos, estamos dando a resposta de Adão. Não conte comigo. Eu não sei ser fiel, Senhor. Agora, como o dízimo tem que ser devolvido? Em primeiro lugar, diga comigo, pontualidade. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque muitas vezes nós achamos que essa coisa não é tão séria. Eu vou lhe falar uma coisa aqui, eu sei que isso não tem nada a ver com você, mas até eu mesmo, há muitos anos atrás, colocava o dízimo e colocava no bolso. E vinha até para a igreja. E trabalhando para um lado e para o outro e tal. E chegava em casa, o dízimo estava lá. Agora, em primeiro lugar, se é a primeira coisa, é primícias, se é prioridade, então eu tenho que olhar para essas coisas. E através da minha fidelidade, da minha gratidão a Deus, não esquecer. Por quê? Porque se fosse uma duplicata, preste bem atenção, se fosse uma duplicata que tivesse em questão a minha casa, o meu carro, e se tivesse de pagar naquela manhã, se fosse para faltar a igreja, faltava. Quem está me entendendo aqui? Mas eu vou lhe falar uma coisa, é um princípio. Ele não deve ser tipo desprezado. Eu não estou dizendo que você vai ter que naquele dia, final do mês, não saiu. Não, é quando nós já temos em mão para dar. É quando está na nossa mão, que a gente coloca no bolso, coloca lá na gaveta. Ah, esqueci. Aí a gente vai fazer uma viagem. Aí quando está lá no outro estado, que a gente lembra, olha, não deu dízimo. Aí, sabe, parece uma coisa assim que não é de tanta responsabilidade. Eu estou só trazendo algo para você aqui, para você entender o quanto Deus merece de nós o melhor. Quem concorda com isso? Que Deus merece o melhor.
O dízimo precisa e deve ser devolvido imediatamente. No momento em que... Eu nem falei sobre a questão das tentações, querido. Das tentações. Porque de repente aparece algo que você não estava lembrando. Mas o dinheiro já foi, só tem um dízimo. Aí você vai ter mais uma luta, porque ele ficou ali. Se ele fosse dado de imediato, se eu fosse pedir para alguém dar um testemunho assim de coisas que aconteceu, eu ia encontrar pessoas que de repente não deu no tempo certo, na hora certa. Aí apareceu aquilo que era para ele prioridade também, porque tinha esquecido. E ele olha, ele vai ter uma luta, porque o dízimo está lá, ainda não foi entregue. E aí é que vem muitas vezes a nossa infidelidade para com Deus. Então existe 3 letrinhas aqui, que é pontualidade, prioridade e primeiro. O dízimo deve ser entregue. O cristão fiel não acumula dízimo nem atrasa com a sua devolução. Cuidado, irmão, se seu dízimo é pequeno, de repente fala assim: não, pastor, meu dízimo é R$5, tenho vergonha de entregar. Que vergonha? Meu dízimo é R$1, é R$2. É R$2, tenho vergonha. Eu vou amontoando, aqui. Aí quando tiver aí bem grande, cuidado. Quem está me entendendo aqui? R$2, dê os R$2. Esse é o seu dízimo? Então dê. Tenha vergonha não. E Deus vai te abençoando. Amém? Entrega o dízimo como? Através da igreja local. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesoureiro. Amém? Amém nada. É na casa do tesouro. A casa do tesouro, naquela época histórica, claro que era o templo. Antes do templo tinha tabernáculo, antes do templo tinha outros, mas hoje é a igreja, é substituída pela igreja do Senhor, a casa do tesouro. A casa do tesouro é o lugar aonde você deve entregar todos os seus dízimos e trazer com pontualidade. Está vedado ao cristão a liberdade de administrar o dízimo. Preste bem atenção que isso é muito forte. E existe muito erro de muitos cristãos aí para fora. Tem cristão que pega o dízimo e começa a ver onde ele vai deixar. Esta responsabilidade de distribuir aquilo que não é seu, é o sacerdote da igreja que faz isso. Você e eu não somos abençoados pela nossa administração. Eu dou o meu dízimo, inclusive é retido na fonte, e eu não vou lá começar a olhar para cada ministério se estão fazendo a coisa direito ou não, porque eu não sou abençoado por isso. Eu sou um dos administradores aqui para fazer aquilo que Deus manda fazer. Porém, o meu próprio dízimo, uma vez que eu dou na casa do tesouro, naquele momento que eu dou na casa do tesouro, é nesse momento que eu recebo a minha bênção. Não é devo ficar olhando. Se o sacerdote não tiver sendo fiel ali, Deus vai cuidar da vida dele e outras pessoas que estão acima dele. Mas eu vou dar porque eu sou abençoado porque eu dou, não porque eu administro. Quem está me entendendo isso? Por dar. Igualmente a pessoa, uma vez alguém deu um carro
E o carro precisava legalizar, né? Porque o certo era ter dado tudo. O carro estava lá do outro lado para o rapaz levar no Detran. E o rapaz levou. Aí, de repente, o dono quis de volta o carro, porque estava usando o carro. E foi explicado para ele: mas irmão, nós tínhamos que levar no Detran. E também no lugar lá para vender, na concessionária, alguém tinha que levar. E depois nós vimos que a esposa dele falou: não, na verdade nós nos arrependemos, nós nos precipitamos. Nos perdoe. É por isso que nós arrumamos só essa desculpa. Mas eu estou falando dos dois lados. Uma que é errado, você dá uma coisa e porque você viu alguém ou aquela pessoa vai cuidar. E se for o irmão da igreja, você tem que ver se ele comprou o carro. Ele pode ter comprado o carro. Não é porque é irmão da igreja, não é porque é um líder da igreja. Eu até, às vezes, falo para os líderes da igreja não comprarem nada de carro que doa assim, porque pode ser mal interpretado, né? Mas eu estou lhe dizendo, não olhe por esse lado. Você deu, você foi abençoado porque você deu. E o sacerdote que for naquele dia, Deus vai usar para fazer aquilo que vai ser feito para usar aquele valor que foi dado. Então isso vai abençoar muito a sua vida. Pior é parar de dar porque alguém te falou alguma coisa que inexistente. Aí piora mais a situação. Então está vedado ao cristão a liberdade de administrar o dízimo. Esta responsabilidade foi dada ao sacerdote, assim como diz a Bíblia em Deuteronômio: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais, e ali então entregar a sua oferta. Muitas vezes, queridos, também pessoas com dízimo na mão e oferta, eles começam a achar que eles devem dar para quem eles sentirem de dar. Isso não é correto. Eu já vi uma vez, eu conversei com uma pessoa, porque gostava de usar essas igrejinhas pequenas. E dava, poxa, coitadinho daquele pastorzinho, está se levantando lá nas quebradas, né? Aí vamos ajudá-los, aí corria lá. Às vezes nós pensamos que é um feito. Em primeiro lugar, tem algumas razões porque você deve dar na igreja que você congrega. Aqui tem muitas padarias gostosas aí que faz a gente engordar, né? Eu não vou, tem alguns irmãos da igreja que tem padarias aqui. Eu não vou comer numa padaria aqui, digamos assim, essa aqui pertinho aqui, na Mix, né? Eu não vou lá tomar um café de manhã e vou pagar lá na Bom Pão. Quem está me entendendo isso? Tem que pagar onde você se alimentou. Eu não estou dizendo que o alimento aqui é pago, mas a casa é mantida por dízimos e oferta. E aonde é que eu e você estamos nos alimentando? Deu para entender, né? Então é isso. Não cabe ao meu bel prazer entregar, vou um seminário lá não sei aonde, eu vou ajudar porque eu vi na internet que estão precisando de ajuda, então eu vou. Não, o dízimo, ele é administrado pelo sacerdote da igreja onde você se alimenta. Amém?
Então isso é muito, muito importante a gente saber, porque às vezes a gente não sabe e faz essas coisas. E essa pessoa até me deu testemunho. Ela disse: pastor, eu dava o dízimo porque eu vi as igrejinhas começando, e quando foi um dia, foi 2 pastores para me ajudar. Aí eu disse que ia dar algumas coisas para ele, uns materiais. E aí foi o primeiro, levou o material. Aí veio o segundo, disse: cadê o material? Não, eu já levei para o seu auxiliar. Disse: não dá para ele, que ele vai gastar com outra coisa. Depois ela ficou olhando. Falou: para quem eu estou dando? Ela ficou desesperada. Quer dizer, 2 pessoas vestidas de cordeiro, né, com coração de lobo, devorando aquela pessoa. Então você não sabe a origem de muitas, infelizmente, de muitas igrejinhas que estão. Vai ver o histórico delas. Vai ver o histórico delas. Aonde foi que elas nasceram? Como elas nasceram? De que forma elas nasceram? De repente você está alimentando uma divisão. De repente você está alimentando uma pessoa que tem um histórico muito duvidoso e que os líderes foram muito éticos e não divulgaram e nem falaram, e a gente não sabe. E o restaurante que a gente frequenta, se a gente vem todo dia porque a gente está gostando da alimentação, a gente sabe o que está acontecendo, então a gente tem o prazer de dar. Ele deve ser devolvido dentro da sua integridade. O dízimo deve ser calculado corretamente para devolvê-lo completo. Às vezes eu fico pensando assim, tem brincadeiras, né, de pastores que falam assim: rapaz, eu vou fundar uma igreja do lado da tua lá, e eu vou colocar assim, que o dízimo é 9%, é mais barato do que a tua. É só brincadeira, né? Mas mesmo assim, alguém brincando desse jeito, está muito errado, porque 9% não é dízimo. Dízimo é 10%, a palavra dízimo é 10%. Não tem dízimo de 9%, não tem dízimo de 9,5%, não tem dízimo de 9,98%, tem dízimo de 10%. A palavra dízimo é 10%. O dízimo deve ser calculado corretamente para devolvê-lo completo. Irmãos, olha, com todo carinho, eu quero que você seja abençoado, porque às vezes eu já cheguei para orientar pessoas que me pediram, mas aí fala assim: pastor, isso aqui eu acho que não entra não, né? Isso aqui, claro, que a gente puxar tudo aquilo para não entrar, para a gente é melhor, mas acaba sendo pior, né? Faça corretamente de tudo aquilo. Se a sua renda é assim despedaçada, né, não é uma renda que é mensal, então vai pegando com muita integridade, porque Deus, Ele sabe até os centavos. Sinceramente, eu faço questão de tanto minhas primícias, como dízimo, com oferta, sempre, não a oferta, porque a oferta ela não estabelece uma regra, né? Mas o dízimo sempre de dar mais do que aquilo. E eu fico assim pensando, porque a gente serve de preleitor por muitos lugares, mas em cada lugar eu vou anotando a oferta que a gente ganha, eu vou anotando, e eu tenho aquele cuidado, né, de mandar não somente a primícia para o meu discipulador, mas também a oferta e os dízimos, que requer assim uma matemática bem minuciosa para a gente ser fiel, sabe? É impressionante. Para a glória de Jesus, eu tenho feito isso há anos mesmo, sabe? É melhor entregar como oferta, se não for 10%. Se diz assim: olha, o meu dízimo hoje é 9,5%, então não é um dízimo. O dízimo é 10%. É melhor entregar como oferta do que dízimo, né? Porque não é um dízimo, nós estamos nos enganando. Como eu devo calcular? Defina a sua renda. Se você recebe salário,
deverá calcular 10ª parte do bruto. Tem uma coisa que eu ia até perguntar ao pastor Paulo, a pastora Rebeca está aqui, né? É que me fizeram essa pergunta. Às vezes o empresário, ele tem um capital, aí entra no bruto, tá? Aí continua com aquele capital, só que aquele capital ele já deu o primeiro, se eu estou correto, ele já deu o primeiro. Aí ele aumenta o capital, ele não vai dar do que ele já deu, mas do que ele aumentou. Ah, então estou certo, está entendendo agora? Porque ele diz assim, poxa pastor, eu vou tirando do mesmo que eu estou dando todo tempo, eu vou ficar, não, você já deu daquilo, é um capital que está parado ali, que você está trabalhando com ele. Você só vai dar, se aumentar o capital, você vai dar daquele que aumentou, daquele valor que aumentou. Está sendo entendido? Já deu uma vez, aumentar tudo o kit, então você já deu daquele capital. Aí não dá mais no outro mês. Agora, se aumentar, aí vai dando, Deus vai abençoando. Amém? Então, aí você tira, pegue a sua renda, tira. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui, ó, é renda bruta, porque tem alguns impostos, imposto de renda, tem restituição, em INSS você vai se aposentar, e graças a Deus não tem mais sindicato hoje, né? E então, essas coisas são capitalizadas em seu favor. Essa INSS, você vai se aposentar, então dá dele. O imposto de renda vai ter restituição, então dá dele. Você vai receber. Então o cristão deve devolver dízimos dos rendimentos, até com outras fontes. Se tem aluguel, tem casas que eu vou tirar o dízimo, mas tem casas que eu já dei o dízimo, né? Já dei o dízimo, porque foi de valores que eu recebia da minha renda mensal, que eu já tinha dado dízimo. Mas de repente você tem aluguel, você recebe todo do aluguel, não é do salário só que você ganha em determinado lugar que você trabalha, né? É toda a fonte de renda que você tem, é toda a fonte de renda. É verdade, é isso que a Bíblia ensina, né? Aposentadoria, renda mercantil, industrial, agrícola, pecuária, direitos autorais, venda de imóvel ou móvel, se ainda não deu. Devemos ser fiéis ao Senhor com tudo o que for renda, com tudo o que for renda. Agora, aqui uma questão, só porque a palavra não é frequente no Novo Testamento, isso não significa, não vai invalidar eu dar meu dízimo. E só porque também algumas pessoas dizem assim, o devorador não bateu na minha casa, o devorador ainda não chegou nada, essas maldições não chegou na minha casa, não. Isso não significa que a pessoa não está roubando a Deus. Isso não significa que não está roubando a Deus. Não é evidência para provar que você faz uma coisa. O ladrão que está roubando, que nunca foi preso, isso não vai dizer que ele não é ladrão. Ele nunca foi preso, ele nunca foi maltratado, ele nunca foi julgado, mas ele está roubando. E na minha conclusão aqui, queridos, é essa. Nós falamos lá no Salmo 24:1, do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e tudo que nela há. Deus acima de tudo, Ele pede algo para você, e se você entregar para Ele isso que Ele pede, então tudo aquilo que você tem vem a reboque. Ele diz, dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Fique em pé em nome de Jesus.